A gente precisa comentar alguma coisa ainda? Eu só quero ver o Meu terceiro. nome é Carlos Augusto Migliaccio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Depois que eu presenciei a violência dentro de casa, uma boa parte do meu coração morreu. Por um lado, tudo estava bem mais cinza. E por outro lado, eu comecei a me importar menos com tudo isso. O fato de me importar menos fez meu ensino médio menos doloroso. Eu até consegui fazer alguns colegas. Porém, ainda me cortava com muita frequência. Ixi. Eu poderia contar todos os detalhes da minha vida para vocês. Cada lágrima, cada choro, cada desilusão. Porém, irei contar sobre o dia 17 de agosto de 2012. Uma festa que mudou 2 minha anos vida depois. e me colocou no fundo do poço. Nossa. Essa é a carta número 3. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. Meus cortes do braço me dizem que a vida que Nossa. eu levo tá osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. Meus cortes do braço me dizem que a vida que eu levo tá osso. Já não falava com meu pai há um tempo. Quando falava era somente sobre o necessário. Ele sempre tava pior, dobrou a cachaça em casa. Já adicionou palavras ruins pro seu vocabulário. No terceiro ano a escola melhorou um pouco. Não tinha amigos, mas fiz alguns colegas. O bullying continuava, só que mais leve. Eu tava um pouco mais feliz sobrevivendo às cegas. Fiquei sabendo de uma festa de uma mina de outra escola. Gente desconhecida, podia ser da hora. Era os 18 dela e a gente mais velha. E eu tava precisando de umas companhias novas. Sabia que meu pai nunca deixaria, por isso já tinha um tempo que eu mentia. Enquanto ele bebia eu saía pela janela, voltava antes de amanhecer. Ele nunca percebia. No dia da festa me arrumei bonito, jeans, manga comprida pra esconder os cortes. Passei no posto pra comprar uma catu, um maço de Lux Strike, uma garrafa de corote. Entrei na festa, vi uma cena comum. Menor embriagado, era só o que não faltava. Muita maconha e geral beijando na boca. De certa forma essa cena sempre me acalmava. Quando via desordem na vida dos outros, achava a minha desordem um pouco mais aceitável. Sentia que eu não era o único fudido, então no meio dos fudidos eu não seria indesejável. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. A falta de amigos dizia que a vida que eu levo era osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. A falta de amigos dizia que a vida que eu levo era osso. Em meio à festa vi uma mina de canto, com um olhar de melancolia, mas tinha certo encanto. Percebi que me encarava como se soubesse que nossa amargura se assemelhava um tanto. Ela era a única menina de manga comprida, eu era o único menino de manga comprida. Quando eu olhei no olho dela foi como se ouvisse sua voz dizendo: eu também odeio a vida. Pra afastar a timidez bebi um pouco, entre trancos e barrancos consegui puxar assunto. Ela era uma pessoa incrível, falava tão pouco, mas dizia muito. Seu nome era Bianca Abrão, filha de pais divorciados pela traição. Também tinha cortes no pulso e forte pulsação. Muita emoção, gerou atração, prendeu minha atenção. Lá pras 3 da matina a festa tava vazia. Convidei a Bia pra beber lá no quintal. Falei que nunca tinha beijado na boca. Ela riu e disse que tinha uma ideia legal. Ela tava fumando me ofereceu um trago. Só aceitei porque a presença dela me anima. Antes já tinha até fumado uns baseado, mas Beck e Bira sempre zoava meu clima. Eu tava feliz, a Bia era nota 10. Finalmente alguém que não tinha preconceito. Tava um dia perfeito e ela perguntou se eu queria me divertir, pois conheci um jeito. Claro que eu respondi que sim. Na mesma hora ela tirou do bolso um ziplock com um pozinho branco, enrolou uma nota e esticou no banco, e disse que se eu experimentasse iria me alegrar um tanto. Aquela cena bugou minha mente. Como assim? Cocaína, droga do diabo e dos doentes. Droga de gente acabada no fundo do poço. Gente sem passado, sem futuro e sem presente. Porém a Bia não era nada disso, bem pelo contrário, parecia muito inteligente. Um belo sorriso eloquente, aparência saudável, ainda era muito atraente. Pera, pausa.
Pausa a história. Nesse momento eu tive um dos piores pensamentos da minha vida. As pessoas que sempre me disseram que cocaína era uma droga horrível foram as mesmas pessoas que me trataram como uma droga horrível. Que me fuderam, nunca me deram atenção, carinho, nem nada. A Bia, por outro lado, cheirava cocaína e me tratou super bem. Não me excluiu, não me expulsou, não me agrediu. Caralho, será que eu sempre vi o mundo de cabeça pra baixo? Sempre fiz tudo o que disseram que era certo e deu tudo errado. E se eu fizer o contrário? E se eu fizer o contrário? Caraca, velho. Naquele momento peguei a nota enrolada, coloquei no nariz e me aproximei do banco. Respirei com toda a força que eu tinha e por um segundo minha mente toda ficou em branco. Foi a melhor sensação de toda a minha vida, nariz ardendo e coração a milhão. Como se eu não tivesse nenhum problema, nenhuma decepção. Aquela foi a primeira vez que eu me senti vivo, afastou minha apatia e toda a depressão. A sensação era igualzinha a se cortar, só que multiplicado por 1 milhão. Nossa. Me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. O pau no nariz me dizia que a vida que eu levo era osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. Que a vida que eu levo era... Naquele momento, minha vida mudou. Eu encontrei minha segunda paixão. A cocaína. Era algo libertador. Eu me sentia Droga, forte, véi. invencível. Eu não me sentia quem eu realmente era. Cicatrizes e lágrimas. Dali pra frente, a cocaína virou algo presente no meu dia a dia. E junto ao hábito de me cortar, curavam quase qualquer dor que eu tinha. Maldita cocaína se alimentou da minha fraqueza pra me deixar às margens da sociedade. E fui eu que paguei a conta toda, sozinho. Até hoje eu me pergunto o que seria de mim se as escolas falassem sobre drogas de uma forma realista, sincera, e não desse jeito sensacionalista. Bom, talvez eu não me encontrasse aqui. Nossa, mano, é muita reflexão, velho, Muita nesses paulada finais. de uma vez só. Não, bora. Eu quero saber o final dessa história. Quero dizer, decorrer da história. Alerta de conteúdo sensível. Meu nome é Carlos Augusto Migliaccio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Hoje eu me encontro aqui, mutilado, traumatizado e viciado. E posso afirmar com 100% de certeza que a culpa é do mundo. Dessas crianças ruins, desses pais machistas, das instituições abusadoras e dessa guerra falsa às drogas. Hoje eu vi um casal passeando com um filho na frente da minha casa e decidi acabar com tudo isso. Pelo simples fato de que eu não vejo futuro. Eu não me vejo casado, não me vejo sendo pai, também não me vejo bem sozinho. Não me vejo fazendo parte dessa sociedade que fez de tudo para me excluir. Dessa maldita sociedade que só dá atenção à saúde mental em setembro. A parte trágica de tudo isso é que as mesmas pessoas que me fuderam estão nas redes sociais fingindo que se importam. Obrigado, mãe, por tudo que você tentou. E obrigado ao meu psicólogo, que fez tudo o que pôde. Pode entrar. E aí, Fabrício, tranquilidade? Tudo bom, cara? Daquele jeito. Me conta aí como é que foi a semana. Ai, cara, essa em particular foi um pouquinho mais delicada. Tá ligado? Tu lembra aquele paciente que eu tinha, o Migli? Lembro, claro. Pois é, mano. Rolou muita coisa, tá ligado? Admito que isso me acertou de um jeito delicado. Eu jurei que conseguiria ajudá-lo. Ele viveu no inferno por muito tempo. Eu temia que isso mataria ele por dentro. No início ele ainda tinha brilho no olhar. Falava muito em mudar, crescer, melhorar. Vê a vida por outro lado, busca novas experiências. A tendência era ele se encontrar. No final o discurso já era outro. Falava em concluir tudo, não em tentar de novo. Falava que tava cansado e eu conseguia sentir todo esse cansaço na voz dele. Eu tentei tudo que tava ao meu alcance, o que eu encontrava, mas eu me via em tanta coisa, isso me limitava. Tipo, que merda de mundo é esse? Eu sempre me perguntava, esse cara é inacreditável que alguém passe por uma dessas coisas sequer. Seja homem ou mulher, seja preto ou seja branco, a depressão leva ao mesmo final. E o foda é que ela vem de todo canto. Como podem pais serem ausentes ao ponto de não ver o seu filho deprimido? Ou pior, como podem ser ausentes ao ponto de não ver que seus filhos deprimem os outros pra suprir o seu vazio existencial?
Se ele fosse aceito no ensino fundamental, talvez ele não tivesse vivido esse inferno astral. É verdade. Se as crianças da escola soubessem quem ele era por dentro, teriam se apaixonado por ele. Um menino atencioso, tão carinhoso, mas só sabia demonstrar as coisas do jeito dele. A merda do mundo criou o pai dele agressivo. Ele chorava por não ter forças, mas quem teria? Como ele encontraria força se nem a conhecia? Eu tentei mostrar que ele não tinha culpa, mas eu não conseguia. Quando ele me contou que tava cheirando, eu fiquei triste, mas sabia o porquê. Aquilo trazia força que ele não tinha, o melhor que o mundo nunca deixou ele ter. Quando a mãe dele me ligou chorando, na hora eu sabia que ele tinha se matado. E quando a mãe dele disse que ele deixou 4 cartas, eu já sabia exatamente o que ele tinha anotado. Às vezes me sinto amarrado, incapacitado. Lidar com esse assunto é tão delicado. A gente acha que o filme vai ter um final feliz, mas a real é que o roteiro é improvisado. Entre a vida e a morte, a depressão é só um elo, e só debatem isso no Setembro Amarelo. E mesmo tendo só um mês pra falar sobre depressão, vocês escolheram falar de Luísa e de Vitão. Todo mês de janeiro morre um migre, fevereiro também, março idem, abril mais 1, maio mais 3, junho mais 5, em julho mais 10, em agosto mais 20, em setembro falamos um pouco sobre, outubro esquecemos e morrem mais 100, novembro eu já não consigo mais ter a conta, dezembro é só luto quando o ano novo vem. Eu não acho que depressão seja um problema pessoal, é um problema social, mas ninguém tem tempo ou empatia pra ser parte dessa solução. Acham que vão mudar o mundo na internet escrevendo um textão, ou você é parte do problema ou da solução do mundo, e a pergunta é, eu vou ter que ver mais quantos defuntos até vocês aceitarem que tem que dar atenção pra essa porra desse assunto. Nossa, mano. Ao Caralho. longo da minha carreira, as pessoas sempre trouxeram histórias como a do Migli pra mim. Depressão, abuso, violência e drogas. E com o passar dos anos eu fui vendo a necessidade de fazer esse projeto. Saiba que você não tá sozinho nessa, irmão. Saiba que você não está sozinha nessa, irmã. Sempre existe uma saída. E a arte é uma delas. Sinta-se bem-vindo. Sinta-se bem-vinda. Maldita grande mídia. Nunca ajuda em nada. E eu tive que pagar essa conta sozinho. Nossa. Se vocês não tivessem se aberto comigo e contado as histórias de vocês, definitivamente eu não me encontraria aqui. Nossa senhora. Meu irmão. Que sequência. A minha ideia era fazer a carta número 1 e número 2. Mas fica difícil. Mas não tem como desvincular isso tudo, Não. velho. É um pouco difícil porque quem sente não precisa nem falar porque sente. Seja porque passou por alguma dessas situações. Eu acho um pouco difícil, inclusive. Eu realmente acho que é um pouco difícil quem tá assistindo esse vídeo agora não ter passado por nenhuma dessas situações. Porque normalmente quem já passou por isso é quem tem empatia. E é muito interessante isso que ele falou de falar sobre esse tema específico só no setembro. Porque é isso que ele falou. Nem sempre as pessoas têm a empatia. E é um problema de todos. Mas nem sempre eu quero gastar o meu tempo. Porque eu sou egocentrista. Então eu quero fazer as coisas da minha vida. E é profundo demais. Só que aí que tá, né? Você quer fazer as coisas sobre a sua vida, né? Isso num pensamento desse ponto de egoísmo. Mas muitas vezes a sua vida Tá impactando. não só impactando, mas o que faz parte da sua vida está tão próximo que você nem imagina, entendeu? Tipo, às vezes um irmão, uma namorada, um primo, um pai, sei lá, uma mãe, entende? E tipo, e você tá, não, isso aí tá bem longe, não tá perto de mim e tal, e você não dá atenção, mas na verdade tá mais perto do que você imagina. Muito perto, entende?
Foi uma Obrigada por ter feito uma essa música. sequência de músicas. Obrigado por ter feito essa música. É uma sequência de músicas de cartas, né? Que pra mim foram surreais, assim, de conteúdo Uhum. e pra mostrar que realmente isso acontece e que quem está passando por isso tem sim alternativas, tem pessoas que pensam nisso e que estão próximas quanto a isso, e pra mostrar também que a vida ela não pode ser deixada de lado por uns e outros. Sempre tem que ter uma escapatória, velho, sei lá. Eu acho um pouco difícil. Eita, gripezinha. Eu acho um pouco difícil quando a gente tem um pouco de raiva da sociedade, a gente querer melhorar ou a gente querer ficar melhor. Porque a gente tem raiva das pessoas. E a gente não. Por achar que as pessoas são más, por que eu vou querer melhorar e continuar nesse mundo que é essencialmente mal? Eu sei que é normalmente assim que a gente se sente quando a gente tá muito triste. Ao mesmo tempo, queria colocar aqui uma informação, uma coisa que eu falo pro Lucas, né? Eu gosto muito de estudar, na medida do possível, um pouco de neurociência, porque na neurociência existem muitas explicações físicas mesmo, tipo substâncias que o seu próprio cérebro cria ou não cria, que pode te ajudar a melhorar. Então, quando a gente é criança, a gente não tem controle nenhum sobre as coisas que acontecem com a gente. E como eu disse, quando a gente é adolescente, o nosso cérebro acha que a gente é a opinião dos outros. Mas quando a gente se torna adulto, nós temos mais noção das coisas, da vida, e a gente consegue fazer coisas que vão ajudar a nossa própria mente a se recuperar e o nosso coração a ficar menos machucado, né? A cuidar da nossa criança interior que foi machucada. Então, existem coisas físicas, literalmente, como a alimentação que você tem, a atividade física que você faz, grupos em que você pode participar, porque o ser humano ele é um bicho, vou dizer assim, é um bicho de comunidade. Então, você estar junto com pessoas que pensem as mesmas coisas que você, ou simplesmente você começar a se envolver com grupos, começar a se envolver com pessoas, isso pode te ajudar numa recuperação. Então, é possível. Eu sei que quando a gente é criança adolescente, a gente não pensa muito nisso, mas se você já tá numa fase um pouco mais adulta, não leve a raiva pro resto da vida. Tem outras alternativas. Poxa, a gente já tá aqui. Vamos tentar viver, se possível, de uma forma que o nosso coração não doa tanto, sabe? Acho que é isso. Falei demais. Bom, espero que você tenha gostado dessa sequência de vídeos que nós trouxemos. Se você também nunca viu, nunca tinha visto, é a primeira vez, às vezes, se você também tá vendo o Cid, coloca aqui nos comentários, isso é interessante Fala com a gente. a gente saber, e coloca mais algumas curiosidades ou coisas que a gente não sabia. Coloca aqui também nos comentários pra gente ler e entender um pouco melhor. E assim como esse primeiro comentário que tá aqui, se você se identificou com as cartas, eu te desejo toda a força do mundo e felicidade para enfrentar o que estivesse te machucando. Bom, Estamos aqui. eu acho que é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Vamos. Vamos.